Pessoal, boa noite a todos, né? Mais uma vez aí, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. E conforme sempre eu falo, né? Vocês vão ver que se vocês seguirem todos os conceitos, todos os detalhes, conforme eu sempre falo para vocês, vocês vão perceber que derivada não é, conforme se escuta, é um bicho de sete cabeças. Vão ver que é tranquilo e é um conceito maravilhoso, é um assunto maravilhoso, é um assunto importantíssimo para nós como engenheiros e não só. Então, assim, vamos ver se a gente consegue trabalhar pelo tempo que nos sobra até terminar o semestre, se a gente consegue trabalhar, né, bastante aplicações para vocês verem a importância, né, e como é tão importante a gente conhecer esse conceito de derivada. Conforme vocês observaram na semana, acho que 2 semanas atrás, assim como hoje também eu mandei para vocês lá no grupo a tabela de derivadas, tá? Eu vou apresentar para vocês a definição de derivada, mas o nosso foco não vai ser calcular derivada aplicando a definição, né? E até porque é muito maçante. Nós vamos usar aquelas propriedades, né, que estão lá na tabela de vocês, tá? Que fica mais prático resolver. Por exemplo, um exercício que eu gastaria aplicando a definição. 30 minutos, por exemplo, estou chutando aqui, claro, você não vai gastar 30 minutos, né? Mas se eu aplicando a propriedade, eu gastaria, por exemplo, 2 segundos. Então, olha a diferença, o que eu gastaria, por exemplo, em 30 minutos, eu gastaria apenas em 2 segundos. Né? Por quê? Porque é questão de olhar e falar. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro a definição de derivada. Eu vou fazer com vocês 2 exemplos aplicando a definição, para vocês verem como é que a gente faz aplicando a definição. E daqui para frente, todas as nossas aulas só vamos aplicar a propriedade. Já não vamos ficar presos nas definições, tá? Porque o nosso objetivo não é trabalhar a definição derivada, mas sim a gente aprender a aplicar as propriedades, até porque quando vocês estiverem na prática, resolvendo problemas, vocês não vão aplicar a definição, vocês vão aplicar diretamente a propriedade, por isso é que as propriedades existem, para facilitar, né, o cálculo nosso, em vez da gente ficar aplicando só a definição. Então, o nosso objetivo vai ser esse, trabalhar, então, esses conceitos ali, para que assim, então, nós possamos, juntos, caminhar bem. Eu vou mostrar para vocês, eu sempre falo assim, vou mostrar para você, vou apresentar a propriedade. Hoje eu vou trabalhar com vocês algumas propriedades, né? Na verdade, basicamente 2, assim, de forma específica. E vou mostrar para vocês também a primeira propriedade que está aí no formulário de vocês. Professor, eu tenho um formulário, não se preocupa que as propriedades que a gente vai trabalhar hoje estão projetadas também na nossa aula para que vocês possam ver, possam acompanhar, para que não haja, então, essa dificuldade. Tá, por parte de vocês. Então, não se preocupe. Se você não olhar no formulário, não vai mudar nada, porque a mesma propriedade está no formulário, estará aqui na nossa aula projetada para a gente poder aplicar. Tá? Então, olha só, conforme eu estava comentando, né, derivada é um conceito muito, muito amplo. É muito comum vocês ouvirem, por exemplo, uma definição muito clássica, por exemplo, é muito comum em livros e em professores falarem, quando perguntam o que é derivada? Derivada, você já resume, é a taxa de variação. Né? Então, é muito como vocês ouvirem que quando um problema fala que está alguma coisa, taxa de variação, então você já tem em mente que está falando de derivada, ou seja, é um conceito de derivada. E esse conceito de taxa de variação é uma das principais, né, aplicações de derivada. Né? Então, nós vamos ver, se tudo até lá correr bem, vamos ver essas aplicações também, para que a gente, então, entenda. Tá? E eu confesso que se qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem, porque é um conceito ou um assunto extremamente importante. Tá? Conforme eu acho que foi até acho que foi o Wanda que perguntou para mim, né? Além de derivada e integral. Eu até acabei de comentar que integral a gente vai trabalhar isso em cálculo 2, que é um assunto para cálculo 2, mas vocês vão perceber que para entender esse cálculo 2, você tem que saber derivada. Professor, se eu não saber derivada, vou saber resolver a integral? Não tem milagre, não tem como, porque a integral depende da derivada. Então, é muito importante que a gente, hoje, pelo menos nessa nossa aula de introdução, que vocês saibam falar, professor, eu já sei resolver derivadas assim. Ele fala, então tá ótimo. Aí a gente já começa, então, a trabalhar.
Então, olha só, vou compartilhar com vocês a minha tela, conforme sempre tenho feito, né, para que assim, então, a gente possa estar trabalhando da melhor forma possível e também estarmos nos entendendo para que possamos ajudarmos uns aos outros. Então, deixa eu Daniel, compartilhar. Sim? derivados também seria um pouco um complemento também de limites ou não? Na verdade, ele é um caso particular. O limite é um caso particular dele. Ah, certo. Tá? Ele é um caso particular. Porque, na verdade, a definição de derivada é calcular limite, na verdade. Por isso que eu vou apresentar para vocês. Né? A definição, ou seja, o cálculo de derivada por definição, nada mais do que é calcular o limite de uma determinada função, de uma determinada expressão. Pessoal, já apareceu aí para vocês a minha tela? Sim, não, só para eu estar sabendo se podemos estar continuando. Não, já apareceu aí para todos que estão aí? Sim. Tá ótimo. Então, olha só, pessoal, nós vamos começar então a nossa aula de derivada, né? Conforme eu já acabei comentando na nossa introdução. E hoje vamos dar então sequência. Então, olha só. Aí na tela está aparecendo, então, a derivada de uma função. E essa fórmula que está ali, que eu já vou comentar, ela é chamada, né, de definição de derivada. Nós vamos resolver dois exemplos aplicando essa fórmula aqui de derivada por definição. Professor, essa fórmula vamos aplicar só hoje, a não ser que num exercício, na prova, o professor pede especificamente. Resolve a derivada por definição. Mas, se não, vocês vão ver que eu vou comentar ela hoje. Daqui para frente, vamos resolver derivada só aplicando, né, as propriedades. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero falar para vocês antes da definição, nós já vimos que y ou igual, né, quando a gente escreve f de x, a gente sabe que isso representa uma função, certo? Uma função pode ser representada por y ou f de x. O que eu quero que vocês percebam daqui para frente? Quando vocês encontrarem num livro, no material de vocês, um y ou um f de x com um pontilhado em cima, então essas pontilhado ou essa vírgula em cima, depende de como que vocês no livro aparecer, então vai representar derivada. O que eu quero que vocês percebam? Se eu tenho, por exemplo, y, uma linha, nós vamos comentar mais para frente, derivada. Se eu tiver y, duas linhas, professor, duas linhas também é derivada? Derivada. Só que duas linhas significa derivada de segunda ordem, que não é o caso agora. Se tiver três linhas, derivada de terceira ordem. Quatro linhas, e assim sucessivamente, né? Claro, enumeração romana, né? E assim vai indo. Só apenas para vocês só perceberem. Então, vamos lá para a definição. Então, olha só. A derivada de uma função y igual a f de x, que a gente já está acostumado que isso é uma função, é uma função denotada por f de x', né, como eu acabei de comentar, ou também y', né, ou vírgula, ou linha que aparecer. Sempre que aparecer em cima do y ou f de x, qualquer letra, significa que é derivada. Tal que seu valor, né, em qualquer x que pertence ao domínio dessa função, o valor será dado por essa função aqui. A derivada da função é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. Professor, essa letra h, o que é uma letra qualquer? Existem livros que usam ΔX. Eu não gosto de usar o ΔX. Se for para mim fazer, eu sozinho posso usar o ΔX. Mas quando é para aluno, eu não gosto de usar o ΔX porque gera uma confusão que vocês vão perceber ao longo disso aí. Gera uma confusão muito grande. Porque o delta é uma letra, o x é uma letra. Então, os alunos ficam confundindo quando aparece, por exemplo, ΔX ao quadrado. E eu, a partir dali, então, comecei a usar uma letra apenas h. Né? Então, olha só. Professor, o que significa f de x mais h? Se eu tiver y igual, por exemplo, a x, o que é f de x mais h? Significa o seguinte, no lugar do x, onde tivesse x, eu vou colocar x mais h, no lugar do x. Então, no lugar desse x, eu vou colocar x mais h,
Depois, menos a própria função, ou seja, menos a própria função. O que é a própria função? Y igual a x, menos o próprio x dividido por h. No exemplo vai ficar muito mais prático, vocês vão perceber que é muito fácil fazer a definição, mas a gente não fica perdendo tempo resolvendo derivada usando a definição. Então, olha só, uma coisa importante, né, porque eu gosto muito de conceito teórico. Se, na hora que eu calculo aqui essa derivada, se esse limite dessa função existir, professor, o que é o limite existir? Se me der um valor que existe, um valor real, o limite existe. Nós já vimos quando é que o limite existe ou não. Se o limite dessa função existir, é muito comum vocês verem, por exemplo, em livro, dizer o seguinte, que essa função ela é derivável, ou também chamada de diferenciável. Ou seja, parece lá um conceito teórico. Verifique se a função ela é derivável. Professor, o que significa? Eu calcular o limite dessa função, exatamente. Se o limite daquela função existe, significa que aquela função ela é derivável. Professor, se o limite da função não existe, significa que aquela função não é derivável. É isso que eu quero que vocês percebam os conceitos. É muito comum cobrado, principalmente em processos e tal. Dada uma função, pergunta, dada essa função apresenta os seguintes limites. Responde se a função ela é derivável. Se o limite da função existe, não tenha medo de responder que a função ela é derivável, ou também chamada de diferenciável. Tudo bem até aqui nessa definição, nesse conceito? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Professor? Sim? Eu não entendi direito a hora o início aí do X aí, que ele transformou. Eu não compreendi direito. Você poderia repetir? Ah, o X que aparece... Não se preocupa com isso não. É o Wander que perguntou? Isso. Fica tranquilo, Wander. Daqui a pouco vou mostrar para vocês como é que a gente faz a substituição. Vai ficar bem mais claro, tá bom, Wander? Tá ok. Fica tranquilo. Já que eu mostro para vocês, não se preocupa. Sim? Talvez você vai explicar isso mais para frente, mas eu tô com a dúvida se for Pode explicar falar. pra deixar. Pode falar. O número real. Ela vai pertencer, tipo, dar um resultado qualquer, a não ter zero, a função existe. Agora, se der zero, vai entrar naqueles casos particulares, tá? E a gente vai continuar somando até achar um número real? Nos limites que você está falando? Isso. O resultado dá 0 sobre 0. A gente Isso. vai continuar calculando. Tá. O resultado dá 0 sobre 0, aí a gente aplica aqueles conceitos. Mas aqui, quem está perguntando, por favor, só para eu saber? É o Felipe Paoli. Felipe, só para deixar... Fica tranquilo, que aqui, por isso que eu falei, só vou apresentar a definição, nós não vamos resolver aqui as derivadas aplicando aquele conceito de limite. Então, ou seja, de uma forma simples, aqueles casos tudo que a gente viu nos limites, aqui não vai acontecer nenhum daqueles casos, porque derivar, a gente não vai encontrar nenhuma indeterminação, apenas um valor, uma expressão. Ok. Então, pode ficar cegado quanto a isso. Então, não vai acontecer que, por exemplo, dá zero, não, vai dar uma... Porque, na verdade, o resultado da derivada é sempre uma expressão. Então, pode até acontecer que dê um número, isso vai acontecer que dê um número, mas pode ficar cegado quanto a isso, se vai dar 0 sobre 0. Isso aí é muito comum ser perguntado, por exemplo, aquilo que eu falei no começo, nos limites. Aí, dado, por exemplo, um limite, eu coloquei lá um limite, aí eu te pergunto, olha só, estou dando um limite, mas olha a minha pergunta. Pergunto, essa função que você vai calcular o limite, ela é derivável? Ou seja, ali você vai calcular o limite aplicando todos os conceitos que a gente viu. Agora, dada a função, verifica se ela deriva a seguinte função. Só aplicar a propriedade. Professor, deu o resultado. É esse que deu, sem medo de errar, sem problema nenhum. Não precisa se preocupar. Professor, que na derivada vai dar 0 sobre 0? Não. Na derivada vai dar infinito sobre infinito? Não, não vai dar nada. Vai dar apenas o valor que você derivar encontrou, aquele é o resultado. Tranquilo, Felipe? Tranquilo. Então pode ficar cegado quanto a isso. Aí vocês vão perceber aqui na hora dos cálculos que é tranquilo, gente. Mas tranquilo, vocês vão gostar dessa matéria aí. Acredito que vocês vão gostar mais dela, talvez, do que limite. Porque sempre que eu dou, os alunos acabam gostando a derivada mais do que limite, né? Não sei por quê. Então, olha só. Outras formas, né? Eu coloquei aqui
para vocês poderem ver. Professor, sempre vai ser f de x' ou y'? Para nós, sim. Nós aqui no nosso curso vamos usar sempre f de x' ou y', ou seja, vamos usar sempre o traço linha. Agora, nos livros pode aparecer esse símbolo aqui de derivada, ou S, e esse que está aqui. Eu quero chamar atenção apenas nos que a gente vai utilizar, tá? Para exercícios normais, a gente vai utilizar esses aqui. Quando eu for trabalhar em aplicações práticas, é muito comum às vezes, né, professor? Muito comum às vezes eu escrever essa expressão aqui, e às vezes eu escrevo isso aqui, é muito comum. Professor, mas é porque, às vezes, gente, às vezes é questão de hábito. Tá? Às vezes é questão de hábito, às vezes a gente escreve um exercício, às vezes coloca dy, dx, às vezes coloca fx'. É muito comum vocês verem também aplicações práticas, tá? Essas duas expressões sendo utilizadas. O que eu quero destacar? dy sobre dx. Não é divisão. É isso que eu quero que vocês percebam. Não estou dividindo dy por dx. O que significa, professor? Significa derivada de y em função da variável x. Porque os alunos, é muito comum os alunos perceberem que isso é uma divisão. Se eu estou dividindo y, não. Essa expressão que está aqui significa derivada de y em função de x, que é a mesma coisa que está escrito aqui. Derivada da função em relação à variável x. Vos fiz entender, pessoal, sobre essa expressão? Não é dy que está dividindo, mas é derivada, esse d é de derivada mesmo, derivada de y em relação à variável x. É isso que significa essa fórmula ali. Então, mas hoje, em todas as nossas aulas, nós vamos trabalhar com isso aqui, f de x, y'. Quando a gente for trabalhar em aplicações práticas, é muito comum, né, a gente utilizar isso aqui, mas é mais lá para frente. Então, não se preocupem por enquanto com isso aí. Dúvida, pessoal? Não. Tranquilo. Então, olha só, então vamos fazer exemplo aqui. Eu acho que foi não sei se foi, acho que foi o Wander que perguntou sobre aquela fórmula ali que você não entendeu do x que substitui, né? Isso mesmo. Isso. Então, olha só, eu vou abrir aqui a tela, para a gente poder... Deixa eu ver, eu vou copiar essa fórmula aqui para ficar mais fácil. E vou jogar lá para a gente fazer um exemplo aqui simples para você perceber como é que a gente trabalha com essa fórmula aqui. E todos vocês vão perceber, gente, muito fácil. Tranquilo, não vamos ter problema nenhum. Olha só, o que significa? Eu vou colocar o primeiro exemplo aqui, ó, aplicando a definição, tá? Vou fazer 2 exemplos aplicando a definição, mas depois não vamos aplicar mais a definição, não vamos perder tempo. A gente vai trabalhar simplesmente as propriedades. Olha só, y igual a x. O que essa fórmula significa? Olha só, a derivada y', né, a minha derivada vai ser igual a f de x mais h. O que significa, professor? No lugar do x, na minha função, nessa minha função aqui, ó, no lugar desse x que está aqui, eu vou colocar x mais h, no lugar do x. Percebeu o que eu expliquei? Deu para entender? Deixa eu colocar aqui f de xy. Daniel, Sim? se, por exemplo, for f de 2 igual a y, no lugar do x eu coloco 2, e no lugar do h eu coloco o h ali, por exemplo, igual a 0. Não, já que eu respondo para você. Isso aí. Só um momentinho, tá bom, João? É o João que perguntou? Oi, Wesley. Wesley, só um momentinho, tá bom, Wesley? Não, tranquilo. Já que eu respondo essa sua dúvida para você. Então, olha só, vamos só primeiro se concentrar nisso aqui, já que eu respondo essa dúvida sua aí, Wesley. Vamos tirar essa dúvida. Então, olha só, no lugar desse x que está aqui, no lugar desse x, eu vou colocar x mais h. Entenderam o que eu falei só até aqui? No lugar do x, sempre a gente, vamos trocar, sempre onde tiver o x, eu vou colocar x mais h. Então, olha só, a minha derivada é limite, quando h tende a 0,
Agora, no lugar do x aqui, ó, no lugar de x, vou abrir parênteses, no lugar do x, vou colocar x mais h, x mais h, menos a própria função. A minha função é quê? A minha função é igual a quanto? Quanto vale a minha função? X mais H? Não, a função é o próprio o enunciado. A minha função vale apenas x, tá vendo? F de x igual a x. Então, a minha função é aquela que é dada no exemplo. Certo. Quanto vale? Minha função vale quanto? X. Então, menos a própria função. Menos, vou colocar aqui menos o próprio x. Dividido por h. Pronto, o resto aqui agora, só a gente fazer conta normal. Olha só, vai ficar limite. Quando h tende a 0. Deixa eu trocar de cor aqui, vai ficar x mais h. Menos que multiplica x, vai ficar menos x. Tudo isso dividido por h. Opa, menos x aí, coloquei h. Deixa eu apagar aí, coloquei menos h e menos x aqui. Menos o x. Pessoal, até aqui que eu fiz, só quero saber se alguém está com dúvida. No lugar desse x aqui, eu troquei para o x mais h. Depois, menos a própria função. A minha função vale x. F de x é igual a x. Menos o x, tudo isso aqui dividido por h. Tudo bem até aqui? Nesse caso aí, você usou x, mas se a função valesse, por exemplo, x mais 1, aí você substituiria por menos x mais 1. Isso, vou fazer esse exemplo aí. Vou fazer dois exemplos. Quem me perguntou foi o Wesley? Isso. Tá, vamos fazer então o que você falou. 2x, vou fazer do x mais 1, tá bom? Certo. Pra gente tirar essas dúvidas daqui a pouco. Então, olha só. Eu tenho aqui um x negativo e um x positivo. Eu posso simplificar, não posso? Sim. Posso. Sim. Tranquilo. Vai sobrar limite. Quando Já h tá- tende a 0, vai sobrar h dividido por h. H dividido por h vai dar quanto? 1. Posso cortar o h com h, vai ficar apenas o quanto? 1. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ô, professor, Sim? no caso ali, ó, você tirou os F da fórmula, no caso, né? Que é na fórmula que você copiou e colou ali, tá F, abre parênteses, X mais H, menos Isso. F, entendeu? Isso. Esse F que está aqui, é que eu acabei de... Isso aqui significa... O que significa isso aqui, professor? No lugar do X, você vai trocar sempre por X mais H. É isso que essa expressão está falando. Entendi. Tranquilo? Que no lugar do X, a gente vai colocar sempre X mais H. Então, olha só. O limite de 1 significa que a derivada dessa função, a minha derivada de X, é igual a 1. Agora, vou fazer outro exemplo que o Wesley havia falado, 2x. Tranquilo, Wesley? Vamos fazer isso aí? Depois a gente faz o x mais 1. Tranquilo? Tranquilo. Para deixar bem claro a definição, como é que a gente aplica a definição. Então, vamos supor que agora, no meu exemplo, a minha função f de x é igual, por exemplo, a 2x. Tranquilo? Então, a minha derivada, f de x', né? F de x' vai ser igual... No lugar do x, eu vou colocar x mais h. Somente no lugar do x, olha só. Então, no lugar do x, eu vou colocar x mais h. Então, olha só, vai ficar 2. O 2 está multiplicando quem? O X. O x, então, isso aí. Então, vai 2x mais h. Então, olha só, vai ficar limite. Vou colocar aqui quando h tende a 0. E vai ficar 2, que multiplica... Agora, no lugar do x, vai ficar x mais h. Tranquilo? Nessa situação aí, Daniel, eu sempre vou manter o x mais h. Isso, sempre...
No lugar que tiver Dentro x, do a gente parênteses. sempre vai colocar x mais h. Beleza. Beleza? Menos a própria função. Quanto é que vale a minha função? 2x, menos 2x. Isso, tá aqui, ó, 2x. Eu sempre coloco entre parênteses para não se confundir com o sinal. Tudo isso aqui dividido por h. Então vai ficar limite quando h tende a 0. Agora é só multiplicar 2 vezes x vai dar quanto? 2x. 2x. 2 vezes h vai dar 2h. 2h. Menos 2x aqui, ó. Menos o 2x. Menos o 2x. Tudo isso aqui dividido por h. De novo, eu posso simplificar o 2x com 2x. O que sobrou para mim? 2h dividido por h. Isso. Vai terminar em 2. Isso, pronto. Então, olha só. Então, vocês já viram que a derivada dessa função é igual a quanto? A 2. Ô, professor, Sim. sempre vai aparecer um positivo e um negativo para ser simplificado ali na Isso, resolução. Isso, na definição sim, mas quando a gente precisa aplicar a propriedade, você vai ver que isso aqui a gente vai descartar ele, mas na definição sim, sempre vai aparecer expressões para você simplificar. Entendi. Ah, mas se o f de x, se a função for igual a menos 2x, não vai aparecer, né, Daniel? Se Vai, a função for a menos 2x, vai, porque se eu colocar menos aqui, tá vendo que aqui o 2 vai ficar menos, vai multiplicar, aqui ficaria menos 2x menos 2h, e aqui ficaria mais. Sempre vai ter para simplificar, concorda? ah, entendi. Lá na frente vai ter de qualquer forma. Isso, sempre vai aparecer uma expressão para você simplificar. Então, o que sobrou? Vocês já falaram, tinha sobrado 2h dividido por h, e eu corto o h com h, então significa que a derivada dessa função é igual a 2. Tudo bem, pessoal? Isso é aplicando a definição. Vocês vão ver que é um pouco trabalhoso, mas vocês vão ver que, professor, por que você não ensinou antes aplicando a propriedade que eu já, em 1 segundo, já sabia o resultado? Muita calma que nós vamos chegar lá. Vamos chegar na parte mais gostosa. Por enquanto, vamos, como se diz, vamos trabalhar um pouquinho o pensamento. Então, olha só, vou colocar mais um que o Wesley falou, x mais 1. Fazer mais um que o Wesley havia sugerido, f de x igual a x mais 1. Tá, minha função é igual a x mais 1. Tá aqui, ó, x mais 1. Então, vai ficar a derivada dessa função, né, f de x', vai ser igual a limite, quando h tende a 0. De novo, no lugar do x, eu vou colocar x mais h, sempre no lugar do x. Então, no lugar do x, vai ficar x mais h, e tem mais um fora, não esquece. No lugar do x, eu coloquei x mais h, mais 1. 1 está aqui fora. Tranquilo? Tranquilo. No lugar do x, está aqui, ó, no lugar do x, eu coloquei o x mais h e mais 1, menos a própria função. De novo, sempre é bom colocar parênteses. Qual que é a minha função? Professor, x mais 1. Está aqui, ó. X mais 1. Eu gosto sempre de colocar parênteses para não confundir tudo isso aqui dividido por h. Então, se a gente tirar os parênteses, né, que vai ficar h tendendo a 0, né, o limite, vai ficar x mais h, se tirar o parênteses, vai ficar x mais h mais 1. Opa, x mais h mais 1. Então, como aqui está positivo, estou multiplicando a função negativa, vai ficar menos x e menos 1. Tudo isso aqui dividido por h. Então, se eu... Oi? Mais 1. Você multiplicou, né? Isso, por isso que eu faço sempre. Por isso que é importante, na hora que você escrever a função, colocar parênteses. Porque se você não coloca parênteses, a probabilidade de você errar é muito grande. Então, vai ficar menos que multiplica mais x, menos x. Menos que multiplica mais 1, menos 1. Tranquilo? Aí, corto o x positivo com o x negativo. Um 1 negativo com um positivo. Então, sobrou apenas limite.
quando H tende a zero, de H dividido por H. Que isso aqui, H dividido por H eu corto, vai sobrar apenas 1. Então, a derivada também, olha só que interessante. A derivada de x dá 1, a derivada de x mais 1 também dá 1. Tranquilo, pessoal? Então, perceberam como é que a gente faz aplicando a definição? Tranquilo? Sim, até simples demais. Muito simples. Não, e vocês vão perceber ainda que aplicando a propriedade, vocês vão ver que é mais simples ainda. A definição é simples. Julião, Então, sim? mas vai ter situação aí que para mim chegar nisso aí, antes eu vou precisar resolver o limite? Por exemplo, trocar o H por zero? Se eu pedir por definição, sim. Mas como a gente vai trabalhar muito propriedade, você não vai chegar nessa condição. Entendi. Então Tá? vai... Mas por isso que eu falei para vocês, eu estou apresentando como é que faz na definição, porque pode acontecer que um dia, alguma situação na sua vida, que você precise. Mas o objetivo nosso é trabalhar aplicando as propriedades. A definição eu estou apresentando mesmo para vocês verem como é que faz. Pô, professor, eu estudei derivada, mas não me ensinaram como fazer derivada por definição. Entendeu? Uhum. Mas o nosso foco aqui é trabalhar a propriedade. A gente não vai ficar perdendo tempo, ficar substituindo x mais h. Não, isso aí é perca de tempo no cálculo. Vocês vão perceber isso. Que com propriedade a situação é rápido. Então, olha só. Tá aqui, ó, o primeiro exemplo. Até foi que o Wesley pediu x mais 1 e já tá aqui, tá feito, né? Não preciso mais nem refazer ele, que já tá tudo feito aqui. Que você cortei o x aqui com o x. Tinha cortado o 1 também com 1. Né? Tinha sobrado, então, o limite de H sobre H, corto o H com H, sobra apenas 1. Então, significa a derivada da função x mais 1 é igual a 1, que a gente acabou, né, de fazer. Então, isso aqui era até para ser o nosso primeiro exemplo, já fizemos aí praticamente uns 3. Né? Vamos fazer mais um exemplo aplicando agora a definição para fechar essa parte da definição, onde eu vou colocar agora x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Então, olha só, de novo, no lugar do x, tomem cuidado, no lugar do x, eu coloquei o x mais h. Certo? Tranquilo, pessoal? No lugar do x, eu troquei com x mais h. Só que tomem cuidado que o x está elevado o quê? No quadrado. Ao quadrado. Então, vai ficar x mais h, tudo isso aqui ao quadrado. Menos, de novo, coloca parênteses, a própria função que é x ao quadrado. Está aqui, ó, menos a própria função que é x ao quadrado. Lembra das propriedades que eu falei para vocês que elas são muito importantes? Olha só, então, quando eu tenho a mais b ao quadrado, isso aqui, que é chamado quadrado perfeito, ele fica primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, qual é que é o primeiro termo, professor? X. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é h, está aqui 2 vezes x vezes h, mais o último termo ao quadrado, está aqui mais o último termo, que é h ao quadrado. Então, eu tenho aqui o desenvolvimento dessa expressão. Depois, menos o próprio x ao quadrado. E vocês vão perceber, gente, olha só o trabalho que eu estou tendo. Depois desse exemplo, vou explicar para vocês agora as propriedades. Vocês vão falar, professor, por que eu derivada de x ao quadrado eu já sabia em 1 segundo? Exatamente. Vocês vão perceber que vai ficar mais fácil ainda. Então, olha só, eu corto o x ao quadrado com x ao quadrado. Vai ficar 2xh mais h ao quadrado. Tudo isso aqui dividido, parte de baixo a gente não mexe, né? Dividido por h. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho um h. Se eu tirar esse h daqui, o que vai sobrar aqui, pessoal? Se eu tirar esse h daqui, vai sobrar o quê? 2x. Aqui tem h ao quadrado, ou seja, tem h vezes h. Se eu tirar um h daqui, vai sobrar o quê? Um h. Tá aqui, que eu escrevi aqui, ó. Tá aqui. Então, se eu tirar esse h fora, aqui dentro vai sobrar 2x e no outro lado vai sobrar um h. Que é o que vocês responderam para mim. Aí, corta esse h com esse h de baixo, porque está multiplicando, pode cortar.
vai sobrar apenas 2x mais h. O h tende a quanto, pessoal? A 0. A 0. Então, se ficar 2x mais 0, quanto é que dá? 2x. 2x. Então, tá aqui, ó. A derivada de x ao quadrado é igual a 2x. E vou fazer esse mesmo exemplo daqui a pouco, vou mostrar para vocês, aplicando agora as propriedades. Vocês vão perceber que essa aqui daqui, a definição para a gente fica por aqui. Vamos seguir agora na aula, agora vamos aprender a resolver os mesmos exemplos que a gente fez, aplicando as propriedades. Vocês vão falar, professor, eu não quero mais saber de definição. Daqui para frente, a minha vida vai se resumir só nas propriedades. Porque o negócio gostoso, gente, a gente brinca assim que se é uma disciplina, é uma parte do cálculo que é muito interessante, que é tão maravilhoso, é o negócio que a gente olha, fala assim, nossa, eu quero só trabalhar com derivada. Então, olha só, antes da gente aplicar as propriedades, pessoal, quero deixar algo bem claro para vocês, que isso já fique claro. Por que tem que ficar claro, pessoal? Para você não esquecer mais na sua vida. Isso aqui já tem que gravar de cabeça. Derivada de x é igual a 1. Isso aqui já... Professor, apareceu x, não preciso derivar? Não, derivada de x é igual a 1. Então, você não precisa querer derivar o x. Isso aqui eu quero que fique na cabeça de vocês. Se eu perguntar para você quanto é que vai derivar de x, na hora você tem que responder é 1. Derivada de qualquer constante. Por exemplo, professor, como assim qual constante? Y igual a 3. Isso é uma constante, é um número. Y igual a 3. Quanto é que é a derivada de uma constante? Professor, é igual a 0. Tá? Eu quero que vocês percebam essas duas coisas muito importantes. A derivada de qualquer constante, ela é igual a 0. A derivada de x, ela é igual a 1. Então, olha só, nós fizemos y igual a 2x. Pessoal, quanto é que dá a derivada de x? É 1. 2x vai dar 2. Isso, pronto. Tá? A derivada dessa função aqui é 2. Olha só, acabou. Em 1 segundo, a derivada de 2x é 2. Enquanto lá na definição tinha que colocar no lugar do x mais h, subtrair com x, vocês vão perceber agora, gente, que com a definição, com as propriedades, digamos assim, a nossa vida está resolvida. Ô, Daniel. Sim? Ali a derivada é 2 porque você multiplicou 2 por... 2 isso, 2 vezes 1. Isso. É isso que eu quero que vocês percebam. A derivada de x... Que eu nem prestei atenção. Não, tranquilo. Então, isso aqui vocês têm que gravar. Se eu tiver, por exemplo, olha só, y igual a x mais 4. Quanto é que dá a derivada de y? 5. Pessoal? 5. Não. 1. No x não é igual a 1? Olha só que interessante. Quanto é que vale a derivada de x? 1. Quanto é que vale a derivada de 4? 0. 0. Qualquer constante, a sua derivada é 0. Ah, é 2 derivadas. Então, por isso que eu quero que vocês percebam isso aí, gente. Essas coisas simples que eu tô falando, isso aí tem que ficar na cabeça de vocês, na ponta da língua. Derivada de x é igual a 1. Derivada de qualquer constante é igual a 0. Daniel, agora, então sempre, né, para me calcular aí, para que eu possa multiplicar, somar, tem que vir acompanhado de um x. Isso. Agora, olha só. Se tivesse multiplicando, ali tudo bem. Ali a gente deriva só o x. Agora, se estiver somando, subtraindo a constante, a derivada é sempre igual a 0. Por exemplo, se tivesse uma função de segundo grau, x ao quadrado mais 4 mais 4. Isso. Não quero nem entrar X ao ainda... quadrado é 1 ao quadrado. Dá 1. Não, isso. Esquece função ao quadrado, por enquanto. Já que eu entro ali, vocês vão ver que a coisa fica mais fácil ainda. Mas, por enquanto, eu quero que vocês se concentrem só nisso aqui, por exemplo. Se eu tiver y igual a 3x mais
8. Quanto é que dá a derivada, pessoal? 3. 3. Alguém não percebeu? Por favor, me perguntem. Não, 3, velho. 3 vezes 1, mais Isso. 0. Mais 0, exatamente. Tranquilo, pessoal? Agora, olha só. Por isso que eu falo que às vezes quando a gente apresenta as propriedades, ela dá... A propriedade, olha só. A propriedade, ela dá a entender que uma coisa é difícil. Quando eu tenho y igual a x elevado a qualquer número, alguém falou é x ao quadrado, elevado a qualquer número, não importa o número, qualquer número, 1000, 30.000, x elevado a qualquer número. Olha só, que é a primeira propriedade que está no formulário de vocês. Professor, eu olhei a propriedade e não entendi nada, né? Já que você vai entender ela agora aqui de forma simples. Simples. É porque às vezes lá quando você olhou as letras, você ficou meio confuso. Agora eu vou explicar para você coisas simples. Quando eu tiver x elevado a qualquer número, a derivada, deixe o número e desconta uma unidade no número. Ou seja, fica n menos 1. Então, olha só, alguém falou y igual a x ao quadrado. Quanto é que dá a derivada de x ao quadrado? Vamos começar a fazer de cabeça. Deixa o 2 e desconta 1 no 2. Quanto é que fica? X. Vai ficar 2x elevado a 1? 2x elevado a 1, que é igual a 2x. Tranquilo? Ai, caralho. Vamos brincar com isso aqui. Vamos brincar. Vocês vão perceber que derivada é coisa simples. Eu vou colocar aqui agora x elevado a y igual a x elevado a 3. X elevado a 3. Quanto é que dá a derivada? 3x? 2x elevado a 1. Não, é sempre o 3 que deixa. 3x elevado a 2. Isso, 3x ao quadrado. Entendi. Deixa eu abrir a minha tela branca aqui. Vamos brincar com isso aqui até vocês fixarem. Começar a fazer isso aí de cabeça. Não, eu quero que vocês aprendam a derivada e vocês encontrem a derivada como algo muito simples. A partir de hoje, vocês vão sair daqui dessa sala e falar assim, professor, eu agora sou apaixonado pelas derivadas. Então, olha só, se eu tiver agora y igual a x elevado a 4, quanto é que dá essa derivada? 3x ao cubo? Quanto? 3x ao cubo. Não. O número que está em cima sempre é que 10. 4x ao cubo. Isso aí, 4x ao cubo. Não, Daniel, mas para aí, eu continuo resolvendo. Acabou. Esse aqui é o legal da derivada. Derivou, acabou. Não tem mais nada. Por isso é que é um assunto gostoso e maravilhoso. Só derivo e o resultado que deu acabou ali. Não faço mais nada. Que maravilha de capítulo de aula, né? Olha só, agora eu vou colocar aqui y igual a 2x elevado a 3. Quanto é que dá a derivada? 5x ao quadrado? 10x ao quadrado. Quanto? 10x ao quadrado. 6x ao... 6x ao quadrado. 6x ao quadrado. Fica 3 vezes 2, x ao quadrado. Isso aí. Vocês estão percebendo que em segundo vocês conseguem fazer isso aí? Pessoal, tá difícil ou tá fácil? Tá, eu confundi aqui, mas é isso mesmo. Olha só, agora eu vou colocar até um exercício grandão para vocês ficarem só assustados. X ao cubo mais 2x. 2x vou colocar a quarta mais 10 mais 100. Vou colocar mais 1000 menos x. Aí eu pergunto, quanto é que dá a derivada, pessoal? É simples, deriva cada um separado. Quanto é que dá a derivada de x ao cubo? 2x ao quadrado. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Vou fazer confusão. Oi? Tô até vendo que eu vou fazer confusão. Quanto é que dá a derivada de 2x elevado a 4? 4 vezes 2. O 4 vai descer. 8x
O quadro D se multiplica ao 2 e desconta uma unidade. 8x ao cubo. Quanto é que dá a derivada de 1000? Zero. Zero. Que nem precisava colocar. Quanto é que dá a derivada de x? 1, menos 1. Pronto, acabou, gente. Acabou. Acabou, tá derivado. Deixa eu apagar esse zero aqui para não ficar feio. Já vou colocar o menos 1 aqui. Acabou, gente. Acabou. Tá derivado. Simples. Existem casos especiais, né, que são mais complexos. Tudo é propriedade. Você vai perceber e não tem... Qualquer caso, eu vou apresentar para você que as propriedades, vocês vão ver que é tudo caindo nessa propriedade. Então, vocês vão perceber que... Gente, falo para vocês, vocês vão gostar disso aqui. Agora, olha só. Agora eu vou criar um problema de física. Para vocês verem como é que é interessante a gente conhecer a derivada. Vocês verem que é importante. Eu vou falar para vocês que a velocidade instantânea é igual à derivada da função em relação ao tempo. Estou colocando isso aqui, eu estou falando para vocês. Aí eu falo que um corpo se movimenta no movimento. Um corpo está se movendo com a seguinte função. 2t ao quadrado, ao cubo, mais 4t menos 5. Aí eu pergunto para vocês, qual é que é a velocidade instantânea dessa partícula? A velocidade instantânea é a derivada da função. Então, basta eu derivar essa função. Quanto é que dá a derivada dessa função? 6t quadrado mais 4? Isso, 6 mais 4. 6t ao quadrado mais 4t. Olha só, pronto, tá vendo? Problema de aplicação física. Eu tenho... Essa aqui é a função que uma partícula está se movimentando ao longo do tempo. E eu pergunto para vocês, por exemplo, qual é que é a velocidade instantânea? Basta derivar a função em relação àquela variável que tem. Pode falar, alguém está falando. Eu não entendi o 4t, porque está elevado a 1, né? Vamos pensar assim. Isso, esquece, olha só, o t é como se fosse o x. Quanto é que vai derivar de x? 1. Quanto é que vai derivar de t? 1 também. Então seria 4 vezes 1t. Isso, 4 vezes 1. O t não, porque a derivada de t é 1, 4 vezes 1. Ah, beleza. Então, olha só, aí, por exemplo, você encontra a velocidade instantânea. Aí eu pergunto para você, para t igual a 1 segundo, aonde é que o corpo se encontra? Qual é que é a velocidade do corpo quando o tempo for igual a 1 segundo? Ué, se eu já tenho a velocidade, para saber, basta trocar, no lugar do t, colocar 1. Vai ficar 6 que multiplica 1 ao quadrado, vai dar quanto? 6. 6 mais 10 segundos. mais 4. Qual será a velocidade dele? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Olha só a importância da gente conhecer derivada. É claro, eu estou mostrando aqui de forma desorganizada, nós vamos ter uma aula específica para tratar dessas aplicações. Não se preocupem com isso, não. Nós vamos ter uma aula específica só para fazer aplicações. Só estou mostrando para vocês perceberem. Por isso é que lá em física, eu não cheguei de comentar a velocidade instantânea. Vocês podem ver todas as aulas, eu não comentei a velocidade instantânea. Por quê? Porque a velocidade instantânea ou aceleração instantânea, eles dependem da derivada. Por isso que lá eu não tinha comentado, porque vocês ainda não tinham um conceito de derivada. Então, olha só que coisa simples. Enquanto... Se eu não conhecesse derivada, teria que aplicar aquela fórmula da velocidade média, e aí ia ser um trabalho danado para a gente poder calcular essa velocidade aqui. Mas não se preocupem com isso, que isso aqui nós iremos aprender uma aula específica só para fazer aplicações. Y igual a 3x ao quadrado mais 4x elevado a 3. Quanto é que dá essa derivada, pessoal? X 6x mais 12x quadrado. 12x ao quadrado. 2x ao quadrado.
Isso aí, menos 12x ao quadrado. Tudo bem, pessoal? E finaliza por aí. Acabou. Esse é o legal da derivada. Você não faz mais nada. Até aqui tá problema nosso resolvido. Fala assim, professor, não estou acreditando que é só isso. É isso mesmo, pode acreditar. Então, olha só, gente. Tudo isso que eu acabei de falar, praticamente, que eu coloquei aqui nas aulas nossa, né, para vocês. Acho que aqui nos exemplos que eu coloquei, olha só, coloquei aqui vários exemplos aqui, ó, tá aqui, ó. Quanto é que dá a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x, tá aqui, ó. Quanto é que dá a derivada de x ao quadrado menos x ao cubo mais 5? 2x menos 3x ao quadrado. Tá aqui, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Quanto é que dá a derivada de 4x ao quadrado mais 3x ao cubo? É 8x mais 9x ao quadrado. Tá aqui, ó. 8x mais 9x ao quadrado. Uhum. Quanto é que dá a derivada de 2x elevado a 5 mais x menos x elevado a 8 mais 4t mais 10? 10x ao quadrado. A quarta, isso. Mais 1 menos 8x a sétima. Isso. Eu fiz de propósito aqui, professor. E o 4t? 4 vezes 1. Não. Não, agora você não definiu o t como... Isso. Olha só, aqui a minha variável é quem? X. Então, o meu t é uma que com? Constante. E derivada de constante é igual a quanto? 0. É independente, então, agora... Isso. Você não definiu a variável, ele vai ser uma constante. Vai ser uma constante, exatamente. Então, olha só, gente, é menos de 1 minuto, nós resolvemos 4 exercícios só de olhar, sem contar o que a gente já fez lá naquela tela que eu projetei. Tranquilo, gente? Por enquanto, sim. Não. Primeira propriedade foi embora, só isso. Dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, gente. Então... Até aprender a outra, que aí eu esqueço a primeira. Oi? Até aprender a outra, porque aí eu esqueço a primeira. Não. É que as outras, a primeira sempre vai estar embutida. Isso aqui é o legal, que você não esqueça a primeira. Porque todas as outras propriedades que a gente vai aprender hoje, na verdade duas basicamente, vou colocar da multiplicação e da divisão, que são as duas mais importantes. A primeira sempre vai estar embutida. Então, ou seja, você não vai esquecer a primeira. Porque as outras, na verdade, é só apenas só como você... Não. As outras é só como é que você vai organizar as derivadas. Como você vai fazer a derivada, você vai voltar sempre na primeira propriedade. Certo. Tá? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui a propriedade da multiplicação. Deixa eu abrir a minha tela branca aqui, que é mais fácil, para vocês não ficarem apavorados, né? O aluno fica apavorado a ver quando a gente... Deixa eu abrir aqui a minha tela para mostrar para você agora a segunda propriedade que eu quero mostrar para vocês, que é a da multiplicação. Da multiplicação, ela fala o seguinte, é que, às vezes, quando a gente está preso muito em propriedade, se eu tiver uma função u que multiplica uma função v, a propriedade fala o seguinte, que a derivada, ela é igual, olha só, vai ser a primeira função que eu tenho a derivar, vezes a segunda não derivar, mais a primeira que não deriva, vezes a segunda derivar. Professor, só informação. Vamos ver exemplos? Vamos ver exemplo. No exemplo fica muito mais fácil, gente. Eu sempre falo que quando a gente fica só falando de propriedade, igual, por exemplo, a primeira propriedade. Primeira propriedade, eu até nem apresentei ele para vocês. Já fui direto nos exemplos e vocês viram que ficou fácil. Então, vocês já conseguiram fazer exemplo. Aqui, nem devia ter colocado isso, deveria só ter feito exemplo, mas não tem problema. Vamos fazer exemplo aqui, que também não vai mudar nada, vai ficar fácil para a gente. Eu vou ter, então, olha só, x ao quadrado, mais 2. Gente, e vamos fazer de cabeça. Vocês vão perceber isso aqui, vocês vão treinar, que multiplica x elevado a 4. Professor, é verdade, eu faço de cabeça mesmo, de cabeça, gente. Olha só, segunda propriedade vai ser a primeira função a derivar,
Qual que é a minha primeira função? É x ao quadrado mais? Mais 2. Quanto é que dá a derivada de x ao quadrado mais 2? 2x. 2x. Olha só que negócio. Pronto, que multiplica x elevado a 4. Mais a primeira não derivar. A primeira é x ao quadrado mais 2, não vai derivar. Mantém. Mais 2, vezes a derivada da segunda. Quanto é que dá a derivada de x ao quarto? 3x ao 3x. 4x ao cubo. Quanto? 4x ao cubo. 4x ao cubo. 4x ao cubo. Acabou a derivada, pessoal. Acabou. Olha só que interessante. Só isso. Acabou. Professor, eu quero multiplicar para organizar. Fique à vontade. Mas na derivada, isso não é obrigatório. Isso aqui é o legal da derivada. Acabou. Fala, professor, não estou acreditando que é só isso. Acredita em mim que é só isso. Eu derivo a primeira, multiplico pela segunda. Isso, mas... Aí eu somo pela outra sem derivar e multiplico pela segunda derivada. Exatamente, é isso. Pronto. Você viu que eu não esqueci a primeira propriedade? Como é que você fez derivada de x ao quadrado mais 2? Aplicando a primeira propriedade. Você entendeu? Então, ou seja, na verdade, as outras propriedades que a gente vai ver é apenas a regra, como você vai organizar, quem você vai derivar primeiro, quem vai derivar. Agora, como que eu vou derivar? É sempre a primeira propriedade. Certo. Na verdade, você vê, por exemplo, aqui, ele só está me mostrando, por exemplo, a regra, como é que eu vou organizar. Agora, como é que eu vou fazer a derivada? Estou sempre aplicando a primeira propriedade. Por isso que eu falei que você não vai esquecer a primeira, porque a primeira vai estar embutida em todos os exercícios que você fizer. Todos. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui, para vocês resolverem aí para mim, falar para mim quanto é que vai dar. Vocês já estão bem já. X mais 1, que multiplica x elevado a 3 menos x. Aí vocês falem para mim a derivada. Professor, eu quero fazer devagar, gente, não tem problema, pode fazer tranquilo. Eu quero que vocês entendam quanto é que dá a derivada. Dá 1. 1. No caso ali daria 3x, não, né? Você repete, né? A segunda você não deriva. A segunda você repete do jeito que está. Isso. Deriva a primeira. Quanto é que dá a derivada da primeira, pessoal? Dá 1. Dá 1. Então, 1. Repete a segunda, não faz coisa nada. Repete, copia, não inventa nada. Copia do jeito que está. Porque eu sei que o aluno gosta de inventar. Não, não inventa não. Copia do jeito que está. Mas copia também a primeira, não inventa nada. Do jeito que ela está e deriva apenas a segunda. A segunda também vai dar 0 depois de derivada. Não. X ao quadrado. Quanto é que vai dar a derivada desse aqui? É porque vai dar 2x, 3x ao quadrado. Isso, 3x. Vezes x aí é 0, né? Ah, não, x é 1. Isso, menos 1. Como constante. Isso. Derivada de x é 1. Tranquilo, pessoal? Essa já foi mais devagar, mas foi. Não, não se preocupa, Wes. É que vocês estão vendo a aula pela primeira vez. Professor, esse menos 1 aí, que apareceu por último aí. O menos 1. Isso. Que não aparece na equação de cima, o sinal negativo. Porque lá em cima é menos x, Wander. Agora... A derivada do x, como a derivada do x é menos 1, como aqui tem menos, fica menos 1. Não, que eu não tinha copiei visto. Menos y, por isso que eu confundi. Não, é menos x. Aqui, por isso que eu achei que era constante. Não, se fosse constante ia ficar só 3x ao quadrado, né, a derivada. Porque não ficaria... menos 0, Isso, menos 0, aí ia ficar só... Isso aí. Daniel, no começo seria 1 vezes x ao cubo menos x, né? Isso, verdade, eu copiei errado aqui, obrigado, eu copiei errado. Não é x ao quadrado não, é x ao cubo, obrigado. Na hora de escrever x ao cubo aí apareceu isso, obrigado. Pronto, gente, acabou a derivada, acabou, gente. Professor, não estou acreditando que é só isso. Só isso. Não é possível, professor. É possível. Então, olha só, vocês estão vendo pela primeira vez, ou entendo, às vezes é normal, dá uma travada, mas eu garanto para vocês,
com o passar do tempo, você vai resolver exercício. Isso aí, gente, você vai olhando um exercício, você vai falar assim, derivado disso aqui é isso, derivado daquilo ali é isso. Rápido. É claro, eu entendo, às vezes a demora, porque a gente está aprendendo hoje. Então, olha só, propriedade da multiplicação é essa. Quando tem duas funções multiplicando, professor, essa propriedade está na minha tabela? Tá. Não sei o número da sua tabela agora, mas talvez deve ser a terceira ou a quarta, se não me engano, não sei. Mas está lá, a propriedade da multiplicação. Está lá U vezes V. Por isso que eu falo, às vezes, a gente, quando olha as letras, a gente fica tão preocupado achando que é outra coisa. Aí, quando você vê o exercício, você fala, nossa. Uhum. É outro exemplo da mesma? Isso, da mesma propriedade ainda. Eu tô anotando tudo. Tá. X ao quadrado que multiplica. Professor, eu quero multiplicar. Acontece, por exemplo, nesse caso também, tem alunos que não aplicam para dar a multiplicação como apenas um termo. O que ele faz? Ele multiplica o x. Faz o x vezes 2x à quinta, vai dar 2x à sétima, mas não precisa, gente. Deriva, não perde tempo ficar multiplicando. Já aplica a derivada. Professor, eu gosto de multiplicar. Tudo bem, não tenho nada contra. Mas, gente, você quer derivar? Vamos, gente, aplica a derivada. Não perde tempo de ficar multiplicando as expressões. Quanto é que dá essa derivada aqui, pessoal? Vamos aplicar a mesma propriedade. 2x. Primeiro vai dar 2x. 2x. Repete a segunda, não mexe. Não faz nada com a segunda. Copia do jeito que tá. Mais. Repete a primeira. Repete a primeira. X ao quadrado. Vezes 10x à quarta. Pronto, acabou. Olha só que coisa simples. Então, aqui ficou, vou repetir, x ao quadrado, né? Que multiplica dx, que vocês já falaram, a quarta. Professor, eu quero multiplicar para organizar os termos semelhantes. Claro que você pode. Professor, isso é obrigatório na derivada? Não, nesse caso, pouco importa. Tá? Não faz diferença nenhuma. É claro. Professor, eu quero multiplicar para organizar? Pode fazer isso, faz bem, não tem problema nenhum, mas o que eu estou focando primeiro aqui para vocês é saber derivar, saber aplicar esses conceitos ali da derivada. Pessoal, essa propriedade, alguma dúvida? Não. Não. Então, olha só. Então, vou passar para a nossa última propriedade. Então, vimos da multiplicação, vou colocar agora da divisão. Então, lá no material de vocês está escrito assim, y, pode ser y f de x, quando eu tenho uma função u dividido por uma função v, a propriedade fala que a sua derivada vai ser igual à primeira função a derivar, igual que a gente viu, mantém a segunda, menos a primeira, mantém a primeira, a segunda a derivar, dividido pela segunda ao quadrado. Só muda que, na verdade, ela... O sinal de... só muda o menos. E a parte de baixo dividido. Então, olha só, professor, essa pergunta, às vezes alguém vai perguntar, professor, a propriedade fala que está elevar ao quadrado. E se na parte de baixo já tiver ao quadrado? Vou elevar mais ao quadrado? Eleva. Se já tiver ao quadrado, mais ao quadrado vai ficar o quê? A quarta. Então, é normal. Vamos ver um exemplo aqui simples para a gente começar a aplicar. Eu tenho aqui x dividido por x mais 1. Então, a derivada vai ser igual, olha só. Deriva a primeira, mantém a segunda. Quanto é que dá a derivada da primeira, pessoal? 1. Todo mundo viu? Tranquilo, Ezra? Tranquilo. Derivada da primeira, que é x, é 1. 1 mantém a segunda, pessoal. Não faz nada com a segunda. Eu sempre falo assim, não inventa. Copia do jeito que tá. Menos... X. Quanto é que dá a derivada da segunda? 1. 1.
Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 1 ao quadrado. Por x ao Não, quadrado. x mais 1 ao quadrado. Isso. Isso, x mais 1 ao quadrado. Professor, eu quero organizar a expressão de cima. Posso? De novo, falar para você. Vou organizar só para vocês verem. Vou tirar os parentes. 1 vezes x vai dar x. Mais 1, né? Nesse caso, interessante. Mais 1. Aqui tem 1. 1 vezes x vai dar x, então vai ficar menos x. A parte de baixo eu vou colocar 2 paus assim, só para manter ela, não vai mudar nada. Posso cortar o x com x. Vai sobrar o quê? 1 dividido por quanto? X mais 1 ao quadrado. Isso, x mais 1 ao quadrado. Colocar 1 para vocês fazerem agora. É mais difícil você Esse caso guardar aí os é... conceitos e fazer. Não entendi. Esse caso você chegou até o final, mas não precisa. Então, é isso que eu falei, a gente deriva, normalmente a gente organiza as expressões, a gente tem que organizar. Se tiver para simplificar, simplifica. Se não tiver, mantém do jeito que tá, não tem problema nenhum, viu, Wesley? Ah, tá. Beleza. Tá? Não tem problema nenhum. Isso aí não vai fazer de você, mas é claro, aquilo que sempre que eu falo para vocês, se vai fazer para um projeto, para um concurso, você tem que trabalhar a expressão para chegar numa expressão mais simples, tranquilo? Tranquilo. Vou colocar aqui um para vocês. X mais 1 em cima dividido por x ao quadrado. X mais 1 em cima dividido por x ao quadrado. Aí eu só vou escrever aqui o resultado que vocês vão encontrar. Daniel, Sim? é 1 vezes x ao quadrado Isso. menos x mais 1 vezes 2x. Isso. 1 vezes x ao quadrado, já vou colocar aqui, vai ficar só x ao quadrado. Menos o quê? X mais 1 vezes 2x. Isso. Então vai ficar Dividido. x. Tá, deixa eu abrir parênteses aqui. X mais 1. Que multiplica 2x, certo? Certo. Isso. Dividido. Por x ao quadrado ao quadrado. Ah, Isso. não, por... X à quarta. Ah, repete, Aí não Isso, deriva. é o quadrado. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Tranquilo? X à quarta. Certo. Ô, professor, Sim, pode falar. ali na hora que ele começou a derivar x ao quadrado, no caso, você deriva o primeiro termo e mantém o segundo, não é? Isso. Então, x mais 1 é um constante, não é? Então é 0. Isso. Então daria 1, né? Isso é que eu já não coloquei 1. 1 vezes x vai ficar x ao quadrado. 1 vezes x é... É isso. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Vou colocar aqui. 1 aqui, ó. Vou deixar 1 aqui. Tá aqui, ó. 1 que tá multiplicando o x ao quadrado. Ah, agora eu entendi, porque você já não usou mais... Porque como é 1, não vai mudar. Aham. Entendi. Agora, de novo, Wesley, vou multiplicar para organizar. 1 vezes x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Como tudo está positivo, aqui está negativo, todos vão ficar negativo. Então, olha só, 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Menos, porque aqui tem um menos aqui fora, tomem cuidado. Ah, tá. Menos 2x, né? 1 vezes 2x vai dar 2, menos 2x. Vou só colocar os traços aqui, porque a parte de baixo ela não muda. Então, olha só, vai ficar... x ao quadrado menos 2x vai ficar aqui menos x só, concorda comigo? Sim. Vai ficar menos x ao quadrado. 2 menos 1. Oi? 2 menos 1. Isso, 2 menos 1 dá menos 1. Dividido por essa parte de baixo aqui. Professor, eu parei até aqui. Eu coloquei isso aqui de propósito, parei até aqui. Só que, professor, eu fiz no livro, não encontrei esse resultado.
qual é que é o resultado provável que aparece no livro? Olha só que interessante. Como aqui tem x ao quadrado, se eu tirar um x, vai ficar um x lá dentro, concorda? Certo? X. Sim. E aqui tem 2x. Se eu tirar o x, vai sobrar apenas o quê? O 2. O 2. Aí é muito comum, por exemplo, nesse caso, eu fiz de propósito nesse exercício, aqui tem x elevado a 4. O que é muito comum aparecer nos gabaritos, nos livros do resultado? Olha só. Aqui tem x elevado a 4. Tem um x aqui. Se eu cortar aqui esse x, com os 4 que está aqui, vai sobrar quantos x lá embaixo? 3. 3. Então vai ficar menos x menos 2 dividido por x elevado a Ao 3 ao cubo. Então é muito comum. Por isso que é importante sempre a gente trabalhar, né? Que eu comentei já com vocês. Menos 2 dividido por x elevado a 3. Pessoal, olha só, deixa eu voltar aqui na tela, né? Como já fizemos exemplo, tá aqui. No nosso material tem exemplo que eu não vou comentar, tá? Que vocês já fizeram esses exemplos aqui, tem exemplos a mais que a gente fez, tá? Tá tudo aqui também em cima, tá aqui a propriedade, que é as mesmas que a gente acabou de fazer. Eu fiz 2 exemplos, tá aqui os exemplos que eu fiz aqui, que eu peço que vocês refaçam esses exemplos, né? Tá aqui também o da divisão, fiz esse exemplo que vocês acabaram de fazer, tá aqui, que a gente acabou de fazer. E tem aqui um outro também que eu fiz de diferente, da divisão. Pessoal, até aqui eu parei, tá bom de informação? Tá ótimo? Sim. Ah, tá bom. Passa uns Então, exercícios. Então, olha só. Para hoje tá ótimo. No final, tá aqui. Só não vão fazer a letra B. Não façam a letra B do segundo exemplo, tá? Que eu vou explicar para a próxima aula. Não façam a letra B. Tranquilo? Ô, Daniel. Sim? Volta naquele quadro branco para mim, por gentileza. Volto sim. Tá aí. Nessa expressão, no início aqui, o x mais 1, o x se substitui para aquela expressão x mais 1 e colocou 1 do lado de fora? Pera aí, deixa eu apagar aqui para reescrever ela, para a gente... Para ver se eu entendo. Então vamos lá. Então olha só, o que fala? Deriva a primeira. Quanto é que dá a derivada da primeira função? 1. 1, que é a expressão, a primeira é a expressão de cima. Essa aqui é a segunda. A primeira, então, seria só o x. Não, x mais 1. Quanto é que dá a derivada de x mais 1? Vai dar 1. 1, tá aqui, pronto. 1, mantém a segunda, não mexe. Mas qual que é a segunda? É sempre a de baixo, porque você tem uma função em cima e uma embaixo. Tranquilo? Você copia de baixo para cima. Isso aí, copia de baixo, porque sempre a fórmula é U sobre V. Eu sempre tenho uma função em cima e uma embaixo. Então, eu estou chamando a primeira como uma função de cima e a de baixo estou chamando como segunda. Tá? Só por questão mesmo, para manter esse padrão aí, tranquilo? Eu que vivo. Tá, menos, mantém a primeira, x mais 1, vezes a derivada da segunda. Quanto é que dá a derivada de x ao quadrado? 2x. Tá? Não, agora eu entendi. Tá. Aí mantém tudo isso aqui dividido por x, como já está ao quadrado, mais ao quadrado dá quarta. Né? Aí chega naquela resolução que a gente... Então, pessoal, conforme vocês acabaram de falar, para a gente não complicar, então, olha só, não façam a letra B do segundo exemplo. Olha só, primeiro exemplo. Quanto é que dá a derivada de 2x menos 1? 2. Então, olha só, preste atenção. Vocês já sabem o resultado. Isso aqui eu pedi para vocês resolver ele aplicando o quê? Definição. A definição. Então, você sabe que o resultado vai ser 2. Por isso, eu não encontrei 2. Se alguma coisa você fez no caminho. Tá? Aplicando a propriedade, vocês já falaram que a derivada é 2. Tá certo? Mas eu pedi para vocês resolver ele aplicando a definição. Tranquilo? X mais H lá, né?
Isso, aquela forma de x mais h. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. E... Mas seria 2 negativo, Daniel? Não, 2 positivo mesmo. Porque a derivada de 1 é 0, né? 1 é constante. Menos 1 vai dar 0. Isso aqui, se você derivar para uma propriedade, isso aqui é 0, concorda? Sim. Então vai ficar sim, só verdade. 2. Derivada de x é 1. Isso vocês não podem esquecer. Derivada de x é 1 e derivada de uma constante é 0. Então, pessoal, tá aí. Tem apenas 3 exemplos. Tá aqui o primeiro para vocês aplicarem na definição. O primeiro daqui também, você sabe qual é o resultado. Só olhar de cabeça e sabe qual é o resultado. Qual é o resultado dessa derivada aqui? 5x à quarta menos 9x ao quadrado menos 0. Acabou. Menos 1. Derivada de x é 1. Tome cuidado. É. Menos 1, porque a derivada de x é 1. O 10 aqui é 0. Então, vocês já sabem também. E aqui, a letra B, aplica a propriedade da multiplicação. E a letra D, propriedade da divisão. Então, pessoal, tá tudo aqui para vocês poderem, então. Só não façam a letra B do segundo exemplo, tá? Do segundo exercício, a letra B não façam. Tá? Aqui é um assunto que eu ainda não... é a primeira propriedade, só que quando... é outra propriedade, então não mexam a letra B, esquece a letra B, façam apenas esses 4 exemplos ali. Para que a gente, então, possa estar caminhando junto. Esse é o slide que você mandou no grupo já, né? Mandei. O slide mandei no grupo, sim. Tá lá no grupo de vocês. Eu já, com o material lá disponível. Assim, conforme eu disse, pessoal, não façam a letra B, tá? Não façam a letra B do segundo exemplo. É um assunto que a gente vai abordar na próxima semana, na próxima aula. A próxima aula vai ser assim, aplicações. Só vamos continuar calculando derivada, vamos continuar calculando, até a gente ficar bem craque, e depois a gente começa a fazer algumas aplicações, tá? Mas eu acredito que, por essa aula de hoje, que vocês já estão, digamos assim, 80% caminhado. Tá? Então, Pode te mandar no e-mail só para a gente fixar mesmo? Não entendi. Para te enviar no e-mail é mais só para a gente fixar? Desculpa, não entendi, Wesley. Te envia atividade no e-mail ou só por fixação? Não, é para vocês fixarem os conceitos. Agora, é claro, se vocês me enviarem melhor também, para eu acompanhar como é que está o andar de vocês. E se tiver qualquer dúvida, você escreve lá para eu ver. É bom sempre me enviarem para eu estar acompanhando. Mas o objetivo é tentar fixar essas propriedades. E depois eu peço, gente, olha no material, lá tem exercícios que eu fiz, que são diferentes que a gente fez hoje. Refaça eles para você ver que você está craque mesmo, que você não tem mais nenhuma dúvida para aplicar essas propriedades. Tá? Então, boa continuação aí para vocês e desejo que vocês façam, tá? E que tiram todas as possíveis dúvidas para que tudo corra bem da melhor forma possível. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição aí para poder